A ONU News entrevista agora a secretária de Estado da Igualdade e Migrações aqui de Portugal, Isabel Almeida Rodrigues. Muito obrigada por atender ao nosso convite. Como vai? Estou muito bem, obrigada, e agradeço o convite. É um gosto estar aqui consigo e poder participar neste esforço de divulgação também. Muito obrigada. A senhora participou nesta semana, em Genebra, da sessão do Comitê da Convenção das Nações Unidas sobre eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, a CEDAW. E durante a sua apresentação, a senhora destacou vários impactos que a pandemia de Covid-19 teve sobre as desigualdades já vivenciadas por mulheres e por meninas em Portugal. Eu queria abordar especificamente a questão da violência doméstica, não é? Secretária, já que os casos no país aumentaram nos últimos 2 anos, e na CEDAW a senhora mencionou várias medidas que Portugal tem feito para mitigar a situação. A senhora poderia falar sobre essas medidas? Claro que sim. Permita-me só que antes dê nota de algo que os estudos revelam e que é muito importante. Aquilo que nós podemos concluir é que o número de denúncias das situações de violência doméstica tende a aumentar à medida que também melhora a rede de respostas de apoio às vítimas e os mecanismos de sinalização e encaminhamento. E Portugal, antecipando o agravamento das situações de violência doméstica perante o confinamento que foi decretado como forma de resposta à pandemia, lançou mão de um conjunto de medidas que visavam precisamente que as vítimas continuassem a dispor, não obstante o contexto de confinamento, de mecanismos que facilitassem a sinalização, porque é muito difícil estar-se em casa confinado com o agressor e conseguir à vítima libertar-se do agressor, ainda que seja por uns segundos, para que pudesse fazer a denúncia da situação de que estava a ser vítima. Então, para além de reforçarmos a resposta de vagas na rede de alojamento que temos e que abrange, que consegue dar cobertura a todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas, nós reforçamos muito todos os meios de divulgação da informação, não o fizemos apenas usando os sites institucionais, usamos também muito as redes sociais, a comunicação social, por exemplo, a televisão e a rádio, com campanhas de sensibilização, quer para a comunidade em geral, para estar alerta para as situações e para as denunciar, quer para as próprias vítimas, a quem disponibilizamos também uma rede em que passou a ser possível, mediante um simples SMS, sinalizar a situação de que estava a ser vítima. E, portanto, estes esforços nós consideramos muito importantes para que, num contexto tão difícil, as vítimas mantivessem todo o sistema de apoio que o país tem montado e sentissem que, não obstante as circunstâncias e o momento particularmente difícil, continuávamos atentos a essa realidade e que continuaríamos a melhorar constantemente a resposta de forma a podermos estar à altura das circunstâncias que não foram de facto circunstâncias fáceis para ninguém. E esse sistema especificamente do SMS, secretária, ele já tem tido resultados? Sim, foi um mecanismo que foi muito utilizado. Nós, em Portugal, temos um conjunto de outras medidas também, como, por exemplo, os sistemas de alarme que as vítimas, designadamente quando já houve lugar a uma denúncia e em que, por parte do Ministério Público, foi preferida a acusação, o tribunal pode, quando entenda que isso é importante para a vítima, a par de um conjunto de outras medidas de coação, como, por exemplo, o afastamento do agressor, a proibição dele se aproximar a menos de uma distância pré-fixada da vítima, temos também o sistema de alarme que permite à vítima acioná-lo em qualquer situação em que se sinta ameaçada. Os números que nós identificamos ainda esta semana, foi publicada uma notícia de que dava nota de 41 queixas por dia em Portugal de violência doméstica. É um número que, numa determinada perspectiva, é aterrador, porque significa que ainda temos muitas situações de violência que não conseguimos ainda evitar, mas, por outro lado,
este número significa que a sociedade está cada vez mais desperta para a existência deste problema e que as mulheres também se sentem cada vez mais encorajadas a denunciar. É importante nós lembrarmos que há uns anos atrás alertávamos para as cifras negras que se verificavam no fenómeno da violência contra as mulheres, como se verificam noutros fenómenos de violência, por exemplo, contra crianças. E a verdade é que tudo indica que nós estamos a conseguir a cada dia diminuir essas cifras negras, fazendo aumentar os números de denúncias. E isto é de facto muito importante porque a violência, qualquer tipo de violência não é tolerável e, no caso da violência contra as mulheres, ela coarta, em muitos casos, as perspectivas de vida de cada mulher que é vítima de violência doméstica. Pelo que é muito importante continuarmos este combate e continuarmos a reforçar os mecanismos de denúncia, os mecanismos de encaminhamento e também os mecanismos de apoio às vítimas.